Fala pessoal, tudo certo? Vamos aqui colocar um procedimento em prática e eu resolvi fazer um vídeo para explicar um pouquinho melhor para vocês com calma do que a gente deve fazer. Primeiro que eu vejo que agora, principalmente no verão, a gente acaba tomando, eu digo JK, tanto quem está lá fora na parte técnica, quanto ali dentro do administrativo, eu vejo que por mais que a gente tenha na nossa cultura de que a gente quer tomar uma ação por definitivo, né? Ou quer resolver de uma forma definitiva os problemas, nem sempre a gente pode por uma situação de o cliente queria que só fosse feito vamos botar a palavra do João, paliativa, né? O cliente só queria que fizesse dessa forma para poder funcionar, enfim. E aí o que acontece? A gente acaba deixando o cliente muitas vezes na mão, porque a gente resolve o problema no paliativo, resolve o problema naquele momento, mas mesmo sabendo que o problema ele pode ser solucionado de forma definitiva, tendo uma outra ação, a gente não avisa o cliente que poderia ter sido dessa forma. Ou muitas vezes a gente tem a oportunidade de resolver em definitivo para o cliente, mas a gente está tão acostumado a fazer ali a adaptação, ou está tão acostumado a fazer de uma forma rápida para tentar satisfazer o cliente, que a gente acaba errando duplamente, né? Então a gente precisa começar a cada vez mais colocar no nosso dia a dia de resolver o problema em definitivo, né? E não resolver o problema para na outra oportunidade ir lá e consertar de novo. Isso, inclusive, como eu comentei, até fica de certa forma enraizado na gente. Ou seja, às vezes até quando a gente precisa resolver em definitivo, a gente resolve de uma forma porque não tem tempo, ou porque, enfim, pelo motivo que for. Mas não é isso que a empresa quer. A empresa quer que na cultura dela a gente consiga resolver o problema do cliente em definitivo, né? Isso também se aplica quando a gente vai fazer uma análise de algum tipo de aparelho e a gente verifica, por exemplo, que é uma coisa muito simples, ou seja, configuração do controle. Não tem o controle na sala. O disjuntor estava desligado, né? Eu, como técnico, eu preciso colocar na ordem de serviço o porquê que eu acho que isso aconteceu. Por quê? Porque isso gera uma ação lá de dentro do administrativo, por exemplo, em conjunto com a parte técnica, de definir alguns critérios ou até mesmo de comentar com o cliente do que pode ser feito para não acontecer mais esse problema, certo? Então essa é a diferença que eu quero que vocês entendam. Não é simplesmente ir lá e resolver o problema, mas nós precisamos resolver o problema em definitivo, né? Não fazer algo que seja temporário, digamos assim. Então, não isso só na prática das atividades técnicas, mas também de uma forma em que a gente precisa expressar para o cliente o que precisa ser feito com a autorização dele para que a gente consiga resolver em definitivo. Então, recapitulando, a gente vai lá, vai fazer a avaliação do aparelho. Se o cliente forçar a gente a fazer uma ação rápida, né? Desde que não seja uma ação que vocês não saibam que a máquina vai durar 1 dia ou 2 dias, por exemplo, que isso a gente não pode mais fazer, né? Já ocorreram problemas em que a gente acabou tomando na cabeça com isso, então a gente não faz mais isso, a menos que assim, vocês realmente vejam que é realmente necessário, vocês liguem para mim diretamente, e aí eu vou autorizar ou não. Nem o Marlon, nem ninguém vai ter autorização para fazer um conserto que vocês sabem que não vai durar, certo? Isso só traz problemas posteriores para a gente. Mas, logicamente, vocês precisam deixar bem claro para o cliente toda a parte técnica envolvida e o porquê disso, porque senão o cliente ele pode desconfiar, né? Então, só para complementar e para finalizar, eu gostaria muito que a gente daqui por diante colocasse sempre nas nossas ações, quando a gente vai resolver algum tipo de problema, de resolver o problema em definitivo e não resolver o problema temporário, tá? Se for por alguma pressão do cliente, em acordo com o cliente e em acordo com o nosso administrativo, com o Marlon, com a nossa logística, vocês vão fazer a manutenção temporária, mas vão deixar no relatório, tá? E inclusive o nosso administrativo vai mandar por e-mail para essas empresas ou para esse cliente
explicando justamente o que está em relatório, que nós fizemos esse conserto por uma opção do cliente e que o definitivo seria trocar peça tal, fazer tal manutenção. Isso precisa estar muito bem objetivado nos relatórios que a gente faz para as empresas ou para qualquer outro tipo de cliente. Então, assim, queria deixar esse procedimento aqui em vídeo para vocês, sempre que precisarem, tiverem alguma dúvida, vocês consultarem esse procedimento e a gente deixar isso tudo registrado também, né? Esse procedimento vai estar no YouTube, com certeza não vai estar diretamente no WhatsApp, por ser longo, mas eu queria realmente que vocês levassem em consideração tudo isso. Resolver o problema em definitivo. O que eu preciso para resolver o problema em definitivo? Isso eu preciso deixar muito claro para o nosso administrativo e também para o cliente. Beleza, pessoal?